a gente deixou para o final. Já é o final? Queria perguntar se você quiser, a gente pergunta mais um empate, se você quer Não, continuar. Aí que é vocês que definem. Eu não estou sabendo que hora encerra. Era para ser 1 hora, a gente já está com mais 1h15 já, que a gente está aqui. A conversa tá boa, estou gostando demais, né? A conversa Se está quiser, muito a gente interessante. continua. Pastor, a gente deixou de propósito para o final essa pergunta que nós acreditamos que seja o momento mais delicado da sua vida ministerial até agora, né? Nós sabemos que o Senhor é fruto de um milagre e teve um período que o Senhor foi atingido na saúde, né? Algo que preocupou todo o nosso ministério, até mesmo lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós estivemos ali jejuando e orando para o Senhor preservar a vida do pastor Marquinhos. Eu queria que o senhor explicasse como foi essa experiência para o senhor, né? Rapaz, essa experiência, eu acredito que, eu não sei se eu estou errado em afirmar isso, mas eu acredito que eu contraí essa Covid fruto talvez de uma teimosia, se bem que muita gente pegou Covid sem ser teimoso, né? Mas eu fui para Manaus exatamente no período culminante. Pesado, né? Em 2020, eu fui para Manaus, para o congresso, viu? E estava, viu? Inflamado lá, né? O Wilson disse que foi eu que trouxe a cepa de Manaus para cá. Miserável. Não tinha nada aqui, né? E o pastor aqui voltou. Aí o que é que acontece? O meu percurso, Não leva nada a sério pra esse povo. o meu percurso era o seguinte: de Manaus eu ia para Goiânia eu ia para Piracanjuba, porque era aniversário da igreja. E de Piracanjuba eu ia voltar para Teresina. E foi isso que aconteceu. Foi para Manaus, só que de Manaus eu acredito que eu já vim com Covid. Eu acredito não, já vim com Covid. Aí fui para a igreja. Eu só coloquei Covid na igreja todinha. Misericórdia. Não matou ninguém, Tinha não? um rapaz que tinha ganhado a eleição para vereador, ele pediu para fazer um culto. Eu terminei no culto, a turma toda. Viu? E voltei para cá. Quando eu voltei para cá, já cheguei ruim. Cheguei ruim. Não dá para contar tudo, eu vou só por cima, né? Eu cheguei ruim. Meu bem, a pastora me levou, né, em Teresina, mas eles disseram que não era Covid, não sei o quê, papapá, e tal. Voltamos de novo para Caxias. Mas lá na igreja nós temos algumas irmãs que são enfermeiras, e a irmã Ana, mas a irmã Laurência, a Ana é a esposa do César, disseram, o pastor está com Covid. E eu já ruim, me levaram para o hospital geral, e eu já ruim, não estava mais vendo nada. Foi mesmo. E quando chegou lá, o médico disse assim, ela tem que levar ele urgente para Teresina, ele tem plano de saúde? Tem. Mandaram chamar o apóstolo, me lembro que o apóstolo chegou lá, eu estava assim, ruim, mas eu me lembro o apóstolo chegando lá, até de bermuda, eu acho que chamaram ele, eu acho que ele foi urgente. Mas a chamada para o apóstolo lá era tipo assim, na cabeça de quem chamou, já era uma despedida. Tipo assim, apóstolo vai lá, para o senhor ver o pastor Marquinhos, que ele não está bem e tal. De repente o apóstolo chega lá de bermuda, né? Camisa, mas apóstolo, colocou a mão na minha cabeça, ministrou sobre mim, e eu fui para Teresina. Cheguei em Teresina, já fui, não tinha vaga. Não tinha vaga na Epidemia doida, né? nas alas de Covid. Porque As lá tinha UTIs, várias alas de Covid. E a minha ala era a ala dos piores, de 85% de comprometimento pulmonar para cima. 85%? Eu fui comprometido 85% no pulmonar. Cheguei lá, estava tudo lotado, as partes mais drásticas estavam lotadas. Aí disseram, apareceu uma vaga. Isso quer dizer, quando apareceu a vaga, mas ele morreu conta pro senhor, o senhor estava acordado, você lembra? Eu estava acordado, estava aquela coisa ruim, mas estava acordado. Apareceu uma vaga, ou seja, morreu um, então eu subi. Pelo amor de Deus. E lá, o senhor estava ouvindo tudo? Eu estava ouvindo tudo, ruim, mas estava. Aí minha esposa pensando que ia ficar lá, mas não pôde. Não pode, dormiu lá embaixo do hospital, e no outro dia, ela veio embora. E eu fiquei lá, e fiquei nessa Via Cruz, né, lá. E
Um dia depois, eles já disseram que... 2 dias depois, disseram que eu tinha que ser entubado. Eu disse que eu não queria ser entubado. Mas eles disseram, ou entuba, ou você morre. Porque não tem como, não tem mais oxigênio que tem jeito. Você tem que ser entubado. Ligaram para o meu bem autorizou e me entubaram. Deus. E eu fiquei 4 dias entubado. Com 2 dias que eu estava lá, 6, né? 4 dias depois eu saí, fui entubado, né? Mas eu fiquei ruim mesmo depois que estubou. Mas nessa época que está entubado, fica inconsciente, né? Fica consciente, como se estivesse dormindo. Né? Não tive nada, não vi nada. Não lembra de nada. Estivesse dormindo. 4 dias depois eu pensei que eu tinha dormido meia hora. Não, então o senhor... 4 dias depois? Depois que desentubou, o senhor fez foi piorar mais, Eu né? piorei. Desentubou não, pé, destubou. Pós foi ruim. Chama estubar, né? É estubar. Quando eles me estubaram, Aí estubar, né? Entendi. aí eu fiquei ruim, porque as minhas taxas tudo ficaram ruins. Tá entendendo? Mas essa luta da igreja aqui, que todo mundo estava orando, era exatamente nesse período meu da intubação. Viu? Que para mim eu não vi nada. Tava tirando Eu não vi cochilo. nada, mas eu estava a luta aqui na igreja, né? Sim. O povo orando, Caramba. apóstolo orando, as igrejas orando. Aí tinha até a igreja católica orando, né? Tinha muita gente rezando, né? Muita gente orando, buscando a Deus, colocando a minha vida de Deus. Eu acredito que o meu retorno, Deus poupou minha vida por causa da oração, eu acredito. Amém. Porque tinha gente lá melhorzinha do que eu e morreu. Gente mais novo do que eu e morreu. Foi lá, mesmo? Lá no período que lá tinha 13 leitos. Desses 13, morreram 9. 9 dos dias que eu estava vendo. Porque teve 4 dias que eu não vi. Pode ter morrido lá. Tinha um dia lá que morreu o do lado direito e do lado esquerdo da minha frente. Um dia só. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Tava muito sério. Então, Meu Deus. foi uma coisa assim. E depois que estubou, a minha pressão ficava 26, 25. E tomava tanto remédio para colocar pressão, mas não adiantava e tal. Eu me lembro, para encerrar aqui essa questão. Não, fica à vontade, fica à O vontade. senhor pode ficar tranquilo. Eu me lembro que quando estava no 11º dia de UTI, os médicos se reuniram e disseram assim: você é bonzinho, toma tudo que a gente bota, você come direitinho e tal, mas tem algum problema que a sua pressão não Não estabiliza. eu acho que você está muito ansioso, não sei o quê. A pressão estava alta ou estava baixa? Muito alto, muito alto. Alta, né? Aí eles disseram assim: olha, nós vamos fazer assim. A gente conversou aqui com os médicos, e nós vamos fazer uma tentativa com o senhor. Nós vamos desligar tudo que é aparelho, viu? Oxigênio, desligar tudo, tirar esse fio de você tudinho, porque a gente está achando que você está olhando para o monitor e você vê as taxas, você fica nervoso. Na verdade, o monitor era atrás, mas eu olhava para a televisão e via a sombra. Ah, via o reflexo. Eu percebia. Eu não sei se era isso. Podia Eles ser, disseram né? que era. Eles disseram que era. Eles disseram assim: e talvez você não vendo, você melhore. Agora, se você não melhorar, a gente religa novamente e a gente vai ter que ter um outro procedimento. Quando ele falou em procedimento, eu fiquei com muito medo, porque lá 2 vezes tinha umas pessoas que ficavam se batendo na cama, e alguém dizia assim: procedimento 5. Aí alguém lá aplicava e a pessoa calava, passava 4, 5 dias sem dizer nada. Assim, Aí passava. Aí eu fiquei: será que esse procedimento, esse negócio? A pessoa passava no saco. Meu Deus do céu. Como é que melhora desse jeito, Aí eu senhor? disse assim: que procedimento é esse? Esse não se preocupe. Não é o 5, não, é outro. Aí disse assim: a senhora vocês vão desligar isso aí. Nós chegamos a essa conclusão. Pode desligar. Eu disse assim: faz o seguinte, eu quero fazer uma oração primeiro. Viu? Depois da oração você desliga. Porque na minha mente veio logo aquele negócio do ciúme, que fica aquele negócio do coração. Né? Na mente da gente só passa isso. Aí, antes do senhor desligar, de vocês desligar, eu quero orar. Aí eu fiz a oração. Eu ficava orando direto, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Orando: Deus, muda, e nada de mudar, né? Eu disse assim: Senhor, eles ficaram todos lá olhando para mim. Esse Senhor,
Eu tenho orado desde o dia que eu cheguei aqui. E as minhas taxas não diminuiu, continua do mesmo jeito. E eu estou indo, segundo os médicos aqui, de mal a pior, porque as taxas é só aumentando. Eu quero te pedir uma coisa. Coloque a minha pressão 12/8. Se o senhor não fizer isso, não vai fazer diferença para mim, porque eu creio em ti, tu me curando ou não. Mas faça isso por causa deles que estão aqui. Viu? Faça. Coloque minha pressão 12/8. Agora a oração foi só essa. Eu já tinha feito tanta oração, não tinha funcionado, eu fiz a oração assim. Aí eles desligaram. Aí eles disseram assim, olha, durante 5 horas nós iremos lhe monitorar. Durante 5 horas. De hora em hora a gente vai vir e vai medir a sua pressão, não com essa medida aqui. Mas o médico mesmo vai fazer isso. A gente vai ver. Se a sua pressão for diminuindo aos poucos, é porque esse negócio mesmo que a gente está falando. Tá bom. A pressão estava 26. 26/10. 26? Era. Aí eles vieram medir 1 hora depois. A pressão estava 18. Deu uma baixada. Opa! 18/9. 1 hora depois eles vieram, estava 16. 1 hora depois eles vieram, estava 14. A 4ª vez que eles vieram, estava 12/8. Até hoje. Aleluia, glória a Deus. Aí eles ficaram admirados. Aí o médico disse, você não disse que não é a questão do monitor? Aí o outro disse assim, rapaz, na oração vocês não viram falando negócio de 12/8. Certinho, 12/8. Certo, do Marcou. mesmo jeito. Glória a Deus. Não, isso aí é porque... É coincidência. É o pensamento positivo. E As ondas nessa hora positivas. também, e ele também não viu, ele não ficou nervoso mais. Esse é, doutor, se era, como vocês estão dizendo, ou não, uma coisa eu sei, eu creio em Deus, eu creio que vocês façam de Deus. Mas eu quero orar por vocês. Aí eu orei por eles. Ainda se converteu lá um fisioterapeuta, se reconciliou uma outra pessoa. E eu acredito que se Deus tinha me levado para isso aí, já valeu a pena, porque a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo, né? Verdade é que foi momentos difíceis, mas eu saí de lá debaixo de graça de Deus, e eu agradeço, eu quero aproveitar esse momento maravilhoso para agradecer por todos que oraram por mim, por todos que apresentaram a minha vida diante de Deus. E, pastor, só para o senhor encerrar, tem uma cena que o senhor me contou, me lembro que eu fui na sua casa, não sei se o senhor lembra, depois que o senhor se recuperou, né? Mas o senhor contou que teve um momento que uma pessoa entrou dentro do quarto de hospital onde o senhor estava, ele cobriu. Isso aí, na verdade, foi no dia que morreu 3 pessoas. Eu não falei que morreu um aqui, outro aqui, outro aqui. Já perdi a conta. No dia que morreu 3 pessoas, porque é o seguinte, estava morrendo muita gente, o necrotério estava lotado, não cabia mais. Ficava lá mesmo. Aí o que é que aconteceu? Nesse dia, o necrotério estava lotado, morreu um, parece que 18 horas, outro 8 horas e outro às 10 horas. E eu morrendo e não ia tirando de lá. Meu Deus. Ficava lá na cama. Só que esses 3, um estava na frente, eu estava de um lado, a minha cama era 31. Então morreu o 29, o 30 e a outra lado da frente. Aí eu disse assim, eu já tinha saído, já tinha estubado, tudo, disse assim, esse pessoal aí que morreu, vai ficar aqui? Aí ele disse assim, não só vai ficar, vai dormir aí, como também vai ter que diminuir a questão do ar-condicionado, porque tem que ficar em 11. Em 11 graus? 11 graus. Aí eles baixaram. Frio. Frio louco. Quando foi 1 hora da manhã, eu estava me acabando de frio, porque o lençol de lá é fininho. E isso era como eu fiquei, foi no final do ano lá, dia 25, pessoal, Feliz Natal, eu estava lá. Dia 1º, Feliz Ano Novo, eu estava lá. Então foi nesses feriados que aconteceram isso. Companheiro do lado. Os companheiros de lado. Aí, a maioria do pessoal foram embora. Viu? Tinha pouca gente lá. Quando foi 1 hora da manhã, eu comecei a chamar as pessoas. Algum enfermeiro, alguém, para vir trazer mais um lençol. E eu chamava e não vinha.
Eu chamava, não vinha. Na madrugada. Da madrugada eu chamava, não vinha. Porque senão eu ia dar hipotermia, eu ia congelar. Mas só lhe cortando, nesse quarto tinha quantas camas? Tinha 13. Esses 13, não tem noção de quantos tinha vivo ali ainda? Ó, desses 13, dos 13 que no dia que eu entrei estava, morreram 9. Só tinha 4 vivos. Só que entraram outros depois. Para substituir. Mas os mortos continuaram. Então tinha mais de 13. Não, na hora que morria 3, vinha mais gente. Né? Para substituir. Ficava sempre 13 pessoas. Viu? Entre mortos e vivos. O que eu vivos. dei notícia de morte foi 9. 4 de entubado, eu não sei. Bem provável que morreu também, porque todo dia morria. Viu? Então, esse outro ficou lá, os 3 nesse dia. E eu pedi o lençol. Ficava pedindo, mas não... E nada, ninguém vinha me atender. Quando foi assim, umas 3 da manhã, eu, encolhido, eu senti alguém pegar no meu ombro, né? Aí eu olhei para trás e pensei que era enfermeira. Enfermeira? Não era. Aí eu... Pegou no outro ombro. Enfermeira? Nada. Depois pegou no outro ombro, nada. Aí eu senti de trás de mim um saco. E eu fiz assim... E tinha um saco cheio de lençol. Os lençóis, era do hospital mesmo. Viu? Mas eu não estava dormindo. Ninguém colocou aquele negócio ali. Assim, de gente. Mas eu fiquei encucado. No outro dia eu fiquei procurando saber. Vem cá, E o lençol lá? Eu peguei, abri e me embrulhei com eles todos. Né? No outro dia eu fiquei procurando saber quem foi que colocou. Porque na UTI é restrito a quantidade de pessoas. Então, a gente sabe quem que trabalha lá. Tanto de dia, eu fiquei 15 dias lá dentro. Né? Ninguém apareceu. Então, eu acredito que isso foi que eu fiz uma oração. Eu disse assim, meu Deus, me dê... Senhor, manda um anjo. Eu falei isso. Manda um anjo para me trazer lençol. Não para me buscar, para trazer um lençol. Eu nunca tinha feito uma oração, uma coisa muito simplista, né? De guardar um lençol. Mas a verdade é que alguém veio. Até hoje, até o dia que eu saí, eu não encontrei. Se eu encontrar depois, eu vou dizer que foi uma pessoa. Mas até hoje eu estou achando que não foi. Eu acredito que deve ter sido um anjo que desceu e pegou o anjo o lençol e deixou lá. Glória a Deus, glória Foi a Deus. uma experiência pequena, sobrenatural, que eu atribuo como sobrenatural.